Queria cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus e shalom sobre a vida de todos. Essa noite nós estamos recebendo alguns convidados, né? Tem uma família muito especial que está aqui essa noite, são os pais da Laura, né? Dá um tchauzinho aqui, ó, o seu Márcio, dona Adriana, dá um tchauzinho para eles ali, gente, está atrás da pilastra ali, ó. E é isso. Você é um gaúcho brabo. Eu estou esperando o churrasco, viu? Eu estou aguardando. Tem a amiga da Fernanda. Seja bem-vinda. Dá um tchau para a Fernanda ali, amiga dela. Seja bem-vinda. Quem mais está nos visitando essa noite? Eu acho que somente, né? Então, essa noite eu queria compartilhar com vocês uma leitura de um salmo, o Salmo 73. E a gente falou muitos salmos aqui, né? E eu gostei muito da abertura, a forma que o céu conduziu esse primeiro momento, a forma que o Vitor se levantou e interagiu com a palavra de profecia, né? A forma que o Júnior observou e trouxe um salmo também para cooperar com o ambiente. Então, tudo que nós estamos fazendo essa noite é modelando um ambiente espiritual. Então nós estamos diante de um ambiente espiritual e tudo que está acontecendo aqui é para modelar e construir um lugar, como foi dito aqui, para a habitação de Deus. Nosso desejo é Deus habitar no nosso meio. Quantos aqui querem isso, gente? Oh, meu Deus, esse amém foi muito fraquinho. Mas está valendo. Então esse é o salmo que eu quero trabalhar com a gente essa noite. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar um pouquinho. Pedir o auxílio do Espírito Santo para nos conduzir diante da palavra. Senhor, abre os nossos corações para que a Tua palavra possa modelar o nosso homem interior, Senhor. Quebra toda dureza, que a Tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Então quebra, Senhor, todo endurecimento do nosso coração nessa noite e que a tua palavra possa nos lavar como água, Senhor. Em nome de Jesus, nós dizemos amém. Amém? Então, assim, abre sua Bíblia comigo no Salmos 73. E se eu fosse dar um título para essa mensagem, ela ia chamar Quando a Nossa Fé Entra em Crise. Por isso que foi profetizado sobre fé. Nem sabia, né, irmão Vitor? Mas é sobre esse tema que eu quero discorrer essa noite, falando quando a nossa fé entra em crise. E a gente fazer uma reflexão a partir desse Salmo 73. Né? A gente sabe que talvez todos que estão aqui essa noite já passaram por uma crise na sua fé. Muitos homens de Deus, muitos homens piedosos, mulheres piedosas já enfrentaram crise na sua fé. Então eu queria falar para você essa noite que passar por crise na fé é algo que faz parte da nossa caminhada nesse mundo que nós vivemos. Um mundo de aflições, um mundo de dores, um mundo onde muitas circunstâncias nos acometem mediante a nossa caminhada. Falando em Salmos, eu lembro aqui sobre a pessoa que nos mentoreia, que tem sido um pai para nós, para essa casa, que é o seu Harold Walker. E ele escreveu um livro esses dias, baseado no Salmo 23, Andando pelo Vale da Sombra da Morte, aonde ele relata o drama do que ele está passando em relação ao câncer que ele está encarando, enfrentando. Sabemos que muitos irmãos estão em orações. Nós aqui nessa casa estamos unidos, orando. Na nossa igreja, na casa, a gente tem uma campanha que é 5 minutinhos pela vida do seu Haroldo. Então a gente tem orado todos os dias 5 minutinhos pela vida do seu Haroldo.
E ontem teve uma ministração de Isoscope para líderes, pastores, e muitos líderes da nação brasileira estavam ali. E o Douglas falou uma coisa que me chocou muito, do nível de alcance que essa plataforma de Isoscope tem. Ele falou que no canal dele lá tem inscrito 2 milhões de pessoas. Eu fiquei meio chocado com o negócio. 2 milhões de pessoas, eu falei, meu irmão, de pessoas que entram, que vê vídeo, que vê pregação, que vê... Então é uma plataforma absurda de alcance. E ontem o senhor Haroldo estava falando lá nessa plataforma. E essa mensagem com certeza vai chegar para milhares e milhares de pessoas. E ele termina falando sobre a leitura da palavra. Que como a palavra sustenta a alma dele nesse período tão difícil que ele está passando. Como a palavra, mesmo não tendo nenhum tipo de arrepio, não teve visão de anjo, não teve sonho, não teve nenhuma aparição, não teve nada, mas a palavra do Senhor tem sustentado ele nesses dias tão difíceis que ele está passando. Então eu queria te encorajar a orar pelo seu Haroldo e dizer que ele é muito engraçado também. E é o seguinte, né? Velho, né? Não tem limite. Um amigo nosso falou que velho é... Deixa pra lá. Mas o seu Haroldo ontem estava demais. Eu ri muito. É quando... Sabe quando o cara, tipo assim, mano, eu vou morrer mesmo? Quer, tipo, a ideia, tô nem aí, mano. Quebra todas as barreiras de religiosidade, quebrou tudo, e ele não está nem aí, e foi maravilhoso. E eu queria te convidar a ouvir a ministração dele, né? E orar pela vida do seu Haroldo. Ele me encorajou muito a falar sobre o Salmo 73 essa noite. Então, homens passam por crise. Tinha um pregador chamado Charles Spurgeon. Quem já ouviu falar desse pregador chamado Charles Spurgeon? Conhecido como o príncipe dos pregadores. Até hoje nós temos obras do Charles Spurgeon maravilhosas. Eu tenho um arsenal lá sobre Salmos. Lembra, Marcão? São os tesouros de Davi. O comentário de Salmos, todos os Salmos comentados. São 3 volumes dessa grossura, assim, é 3 tijolão, mas é sensacional. Charles Spurgeon foi um homem que enfrentou a crise na sua fé, conhecido como o príncipe dos pregadores, porém passou por adversidades aonde a sua fé foi colocada em xeque. Passou por crise de depressão e muitas vezes questionamentos vinham ao seu coração. Porém, a palavra do Senhor sustentou em todos esse tempo. Os antigos falam que existe a noite escura da alma. Todo ser humano, todo ser vai trombar um dia com um momento escuro, com essa escuridão da alma. Mas a minha palavra aqui é para te encorajar, saber que Deus é a nossa luz, Ele ilumina nossas trevas. E Ele é o nosso socorro presente em todo tempo de crise. Por isso, quando a nossa fé entrar em abalo, lembra disso, que o Senhor é a nossa rocha e Ele que nos sustenta em todo o tempo. Doutor Augusto Nicodemos, quem conhece o doutor Augusto Nicodemos aqui? O grande expoente da fé reformada, uma referência para a minha vida. Gosto muito dele. Também passou por um momento de crise na sua fé. Tem um livro onde ele relata isso e tem um vídeo onde ele compartilha falando que ele passou por um momento tenebroso onde a sua fé foi colocada em xeque. Quando ele estava fazendo o seu doutorado em teologia, ele teve que ir para fora e foi estudar num lugar, numa escola liberal. E ele era confrontado todos os dias com o liberalismo teológico. E aquilo chacoalhou a fé dele. Mas ele falou que a palavra do Senhor o sustentou todo o tempo. Então, o Senhor é a nossa rocha que sustenta a nossa vida em todo o tempo.
Nesses salmos aqui, que é os salmos de Asaf, mostra um pouco desse drama de um homem de Deus, um homem piedoso, que passou por um tempo escuro na sua fé. Olha comigo no verso 1 do capítulo aí 73. De fato, Deus é bom. Fala comigo. De fato, Deus é bom. Deus é bom. O interessante da gente estudar sobre Salmos, ou falar aqui essa noite sobre Salmos, que Salmos é um livro profético, é um livro de adoração, é um livro de contemplação, é um livro de oração, é um livro que talvez seja o livro mais lido pelos crentes, em toda a Bíblia. Talvez seja o livro que você mais leu em toda a sua vida, é o livro de Salmos. Quantos aqui conhecem o Salmo 91 de cor? Gente, deixar o Salmo 91 aberto não expulsa demônio, tá? Tá bom? Não é mágica. Deixei ali, minha casa está protegida. Essas palavras precisam internizar e produzir força no nosso homem interior. Então, os Salmos está dentro dessa categoria chamado de livros sapienciais ou livros de sabedoria, que são 5 livros. O livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. É um bloco de livros que expressa sabedoria, expressa conceitos morais. São livros para a gente se deleitar e fortalecer o nosso homem interior. Quantos aqui desejam ter o seu homem interior fortalecido? Um homem espiritual fortalecido? E eu creio que são dias que nós precisamos ser fortalecidos no nosso homem interior. Então eu quero deixar para vocês a meditação, a leitura dos Salmos e se deleitar nessa maravilha chamada sabedoria, cânticos, profecias. Os Salmos é um livro mais longo da Bíblia, tem 150 capítulos, tá? É o livro mais longo que a gente tem na Bíblia. Possui vários autores. Davi, os filhos de Corá. Sabia que Moisés escreveu um salmo? Qual que é os salmos que Moisés escreveu? 90. Salmos 90. Ensina-me a contar os meus dias, Senhor. Salomão escreveu os salmos, Etã escreveu os salmos, e agora a gente está aqui diante de Asaf, que compôs aqui 11 salmos, na verdade 12 salmos, dentro de um ajuntamento de livros. Como o Pentateuco e a Torá são divididos em 5 livros, Salmos também é dividido em 5 livros. Estão comigo? São 5 porções dentro do mesmo livro chamado Salmos. E eu vou falar para vocês quais são as porções. A primeira porção, o primeiro livro de Salmos, é do Salmo 1 ao 41. Basicamente todos os salmos de Davi. O segundo livro é o salmo dos Salmos 42 ao 72. O terceiro livro é do Salmo 73, é o que a gente está agora no livro, 73, é o terceiro livro, ao 89. E o quarto livro é o Salmo dos Salmos 90 ao 106. E o quinto livro é do Salmo 107 ao 150. Então os salmos variam de estilo, salmos de louvor, de lamentação, de penitência. Temos salmos messiânicos. Muitos salmos são messiânicos. Davi, principalmente, como o Ciel bem falou aqui, tinha uma graça de vidência e ele via
o Messias, ele contemplava a beleza do Messias. Gente, um salmo messiânico para chocar a nossa vida, o Salmo 22. Quem já leu o Salmo 22? O Salmo 22 já começa falando, Eli, Eli, lama sabachthani. Quem teve essa expressão na cruz do Calvário? Imagina, milhares de anos antes da crucificação, Davi conseguiu visualizar o Messias naquela cruz do Calvário. Uau! Eli, Eli, lama sabachthani. Também temos os salmos imprecatórios. Cadê o Pedrinho? Essa piada é muito ruim. Acorda, Pedrinho. O Pedrinho me fez uma pergunta ontem, me perguntando, né? Léo, o que são os salmos imprecatórios? E os salmos imprecatórios têm a ver com o desejo expresso de que algo de mal aconteça a outro, tipo uma praga, uma maldição, uma coisa muito ruim. E os salmos estão repletos de salmos precatórios. Aonde Davi, no Salmo 58, verso 6, ele fala, ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca, pisa na cabeça dos inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Os salmos precatórios para nós, hoje, em Cristo, é uma realidade espiritual, amém? Estamos juntos? Porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue. A nossa luta é contra o quê? Principados, potestades, poderes das regiões celestiais. São atividades espirituais que nós estamos combatendo diariamente. Então a minha luta não é com um ser humano fulano de tal. A minha luta é com essas resistências espirituais que o tempo todo tem nos resistido. O tempo todo fica querendo nos cozinhar. Então, é a nossa luta, que o Senhor pise na cabeça dos nossos inimigos, amém? Então, quando você orar um salmo precatório, você pode falar, em precatório você fala, Senhor, quebra os dentes dos nossos inimigos, pisa na garganta desses demônios que provocam, que me perturba o dia todo. Então, nós podemos orar os salmos imprecatórios a partir dessa perspectiva, aonde os nossos inimigos não é mais carne nem sangue, amém? E nós estamos cheios de inimigos aí, nos apavorando o dia todo. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Deus é bom, gente. Deus é bom. Às vezes nós esquecemos que Deus é bom. Às vezes a gente perde a noção da bondade de Deus. Deus o tempo todo e eternamente Ele é bom. Todos nós que estamos aqui temos um bom testemunho para falar da bondade de Deus, sim ou não? Todos que estão aqui foram contemplados com a bondade de Deus. E a bondade de Deus está expresso em toda a criação, em todo ser criado. Deus expressa a sua bondade em todas as coisas o tempo todo. Ao criar o universo, foi formando as coisas, qual que é a marca, qual que é o selo da criação? E Deus viu que era? Deus viu que era o que, gente? Deus viu que era bom. Deus viu que tudo que Ele estava fazendo era bom e Ele foi selando a criação com a sua bondade. Então eu quero te encorajar essa noite a se apegar na bondade de Deus e lembrar que todo tempo Deus é bom. Por mais que possamos passar por adversidade nessa vida, Deus continua sendo bom. Deus é soberano, Ele não perdeu o seu controle sobre nada, Ele continua governando todas as coisas de forma perfeita e leve. Tipo, opa,
Estou aqui no controle. O desespero está na nossa alma humana, caída, afastada de Deus. Deus não está na nossa pressão, Deus não está no nosso ritmo. Como o Haroldo falou ontem, que ele recebeu uma palavra. Calma, eu sou Deus e sei o que estou fazendo. Para quem está em câncer, né, doente, fazendo quimioterapia, falar calma é um negócio esquisito. Mas esse é o Deus que, em meio à confusão, em meio à adversidade, ele fala, calma. Calma, Leonardo. Calma, Leléu da mamãe. Calma, eu estou no controle. Eu estou no controle. Contempla a minha bondade. E aqui está Asaf fortalecendo o conhecimento de Deus, a bondade de Deus. E esse conhecimento aqui, gente, não é um conhecimento teórico. Ah, eu li um livro sobre Deus, é bom. É o Bill Johnson, é Bill Johnson, né? Escreveu? Deus é bom? É isso, Deus é bom. Não é um conhecimento teórico, onde eu li que Deus é bom. Nossa, eu li que a Bíblia que Deus é bom. Não, é aqui, Asaf está falando de um conhecimento experimental. Ele experimentou Deus. Primeiro, se você não conhece Asaf, eu queria que você, em outro momento, pudesse ir lá em 1 Crônicas, capítulo 25, e pudesse olhar para a vida de Asaf, o qual foi separado por Davi para poder administrar o tabernáculo de Deus, o tabernáculo de Davi. Quantos estão comigo aqui essa noite? Asaf liderava o ministério de louvor. 288 músicos ministravam diante do Senhor dia e noite, 24/7. E Asaf ministrava diante de Deus. Gedutum é um outro homem também que ministrava diante de Deus. E Emã também era o outro homem que ministrava diante de Deus. E esses homens interagiam com a realidade espiritual de forma profética, através da vidência, através da profecia, através da música, símbolos, e tocava, e o ambiente era profético. Como o Ciel falou, nós somos uma comunidade profética, gente. Sim ou não? Então, mas cadê os profetas? Os profetas de Deus. Hein? Estão dormindo os profetas de Deus? Estão adormecidos? Não. Nós estamos acordados e queremos interagir. Porque o testemunho de Yeshua libera o quê? Então nós queremos crescer no testemunho de Yeshua, de Cristo Jesus nesse lugar. Quanto mais nós falamos do Messias, mais nós interagimos com o Messias, mais nós abraçamos o Messias, a obra de Jesus, mais ele libera o espírito da profecia para nós. Então Asaf era esse homem que tinha um conhecimento diante de Deus, um conhecimento experimental. Todos aqui já experimentaram a bondade de Deus? Sim, eu creio que sim. A bondade de Deus é um fato. Olha o que ele fala. Tem uma campanha, fato ou fake? A bondade de Deus não é fake. A bondade de Deus é fato. É algo sólido, é algo concreto, é algo verdadeiro, inquestionável. Ninguém aqui pode questionar a bondade de Deus, porque Deus é bom o tempo todo. A bondade de Deus é a âncora da nossa fé. A bondade de Deus é a âncora, é a segurança da nossa fé. Quando passamos pelas adversidades, pelas provações da vida, a bondade de Deus se torna a nossa rocha de segurança. A experiência coloca alguns fatos tangíveis dentro da nossa compreensão. Estão comigo, gente? Lembra-se, no dia da crise, que a bondade de Deus é a âncora da nossa fé,
que apesar de tudo, ele continua bom. Do verso 2 ao 14, aí a gente entra dentro da crise de Asaf. Asaf começa falando sobre a âncora da fé dele, sobre Deus sendo bom, Deus sendo o fundamento, a bondade de Deus sendo o fundamento, sendo um fato. Mas quando chega no verso 2, ele fala: quanto a mim, porém, quase me escorregaram meus pés. Vocês estão lendo? Estão lendo? Então lê, gente, vamos ler. Quanto a mim, porém, quase me escorregaram, quase resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu se desviasse os meus passos. Olha o testemunho. Então, isso é publicamente o cara falando que quase desviou. Publicamente ele falando da crise da fé dele, que quase os pés dele escorregaram, quase que eu meti o pé, quase que eu abandonei a fé por completo. Por um pouquinho mais de tempo, meu pé se escorregava e eu ia embora. Essa é uma grande batalha da nossa alma, gente. E a nossa alma está em batalha todos os dias, sim ou não? E esse texto mostra pra gente que um homem piedoso, do gabarito de Asaf, quase se desviou. Se escorregou, o pé dele escorregou. E ele faz uma confissão pública que talvez muitos de nós não teríamos coragem. Eu acho que eu não teria coragem de fazer isso que ele fez, mas ele fala o seguinte: pois eu invejava. Mano, quem tem coragem de confessar inveja publicamente? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio. Olha agora a perspectiva que Asaf está olhando a vida. Asaf, aquele que foi construído dentro do santuário, aquele que tinha a contemplação da presença de Deus, agora está tendo uma perspectiva fora da presença de Deus, e ele começou a olhar para a vida dos ímpios e falar: como eles são fortes de saúde. Imagina o senhor Haroldo agora falando: gente, eu estou aqui, né, a minha família tem uma história no Brasil, eu estou aqui tantos anos pregando o evangelho, capacitando líderes, fortalecendo comunidades de fé, e agora eu estou doente. E tanta gente ruim nesse mundo está saudável, não pega nenhuma gripe. E eu, gente, eu vou te falar, teve gente ruim que não pegou gripe não, cara. Foi imune à pandemia. Podia ter morrido um monte de gente ruim, né? Para dar mais alívio para o mundo. Não morreram não, ficaram vivos. Um monte de gente ruim. Gente, nós perdemos um pastor, um menino, um prodígio, cara, 28 anos, o Tadeu. Tadeu. Morreu, um santo de Deus morreu. Quantos pastores morreram na pandemia? E um monte de gente ruim continuou vivo. Aqui ele está olhando para a saúde do ímpio, aqui ele está olhando para a prosperidade do ímpio, aqui ele está olhando para a circunstância dessa vida, que olha, para eles não há preocupações, eles não vivem preocupados igual a gente. O seu corpo é forte, sadio, não pega nenhuma gripe, não partilham das canseiras dos mortais, olha isso, não são afligidos como os outros, por isso a soberba os cinge como um colar, a violência os envolve como um manto, os olhos saltam-lhes de tanta gordura, e o coração deles brotam fantasias de ilusão. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abre a boca para falar contra os céus, a língua deles percorre a terra, por isso o seu povo se volta para eles, os tem por fonte de qual bebe a avidez.
Eles dizem: como Deus ficará sabendo disso? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que esses são os ímpios e sempre tranquilos. Aumentam as suas riquezas, sempre estão prosperando, gente. Asaf entrou em crise na sua fé quando ele olhou para o ímpio e viu o cara prosperando. Às vezes nós entramos em crise porque nós olhamos para esse mundo e desejamos as coisas que tem nesse mundo. Às vezes a nossa fé é abalada porque nós estamos voltados tanto para esse mundo, tanto para as coisas. Está todo mundo dando bem, está todo mundo se dando bem, todo mundo agora tem uma casa boa. Olha no meu emprego, olha lá, nossa, minha amiga acabou de comprar o carrão do ano, olha lá. Aí o meu coração vai se enchendo pelas coisas dessa vida, sabe? Até os meus pés começarem a escorregar. Olha para a saúde, olha para o casamento do outro, olha para não sei o quê. Vai olhando e contemplando a vida do ímpio como se a vida do ímpio fosse um grande exemplo para nós. E aqui Asaf está falando que o coração dele invejou as coisas desse mundo. O coração dele teve inveja dessas coisas. Gente, a confissão é uma chave para a nossa cura. A confissão é uma chave de cura. Tiago 5,16 fala o seguinte: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração do justo é muito poderosa e ela é eficaz. Confessai os pecados uns aos outros para que haja o quê? Cura. A cura vem pela confissão daquilo que está arraigado no coração, escondido e oculto. E às vezes andamos doentes, olhando para o ímpio, mas nós temos uma chave poderosa para destrancar a nossa alma. E a confissão é uma dessas chaves que nós temos. Confessai uns aos outros os vossos pecados, as vossas iniquidades, sabe? Para que você alcance cura. E eu quero encorajar a igreja do Senhor a confessar as mazelas dos nossos corações, colocar para fora e falar: eu quero ser um homem de Deus, eu quero voltar para o meu Senhor. O Salmo 32, gente, Davi fala de uma crise que ele passou na sua fé. No verso 3 ele fala: enquanto calei os meus pecados e se secaram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, que era todos os dias. Sabe o que Davi está falando? Que os ossos dele começou a secar, a envelhecer. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim: eu comecei a ver a minha unção indo embora. A unção habita nos ossos. Fala com o seu vizinho: a unção habita nos ossos. Esse óleo que é derramado sobre a cabeça, ele penetra e faz morada nos seus ossos. Quantos lembram do episódio de Eliseu? Eliseu já morto, numa caverna, e aí saiu um cortejo. Lembra disso ou não? Saiu um cortejo em Israel, e daqui a pouco os filisteus brotaram. Oi, brotou o inimigo. E eles saíram correndo. Sabe o que eles fizeram com o morto? Imagina isso, gente. Que cena meio esquisita, meio hilária. Jogaram o corpo do morto em cima, lá dentro daquela caverna. Pum! Aquele corpo caiu em cima dos ossos de Eliseu. Sabe o que aconteceu com aquele corpo? Ressuscitou. Esse era um homem que tinha a unção dobrada. Até morto, ele ressuscitou pessoas. Existe uma unção que habita dentro de você, que vai ressuscitar pessoas. Estão comigo, gente? Quantos creem nisso? Lembra que existe unção dentro de você, mas está num lugar ainda escondido nos ossos. Você não está vendo, mas está lá dentro. Tem unção dentro de você, Fabinho. Tem unção dentro de você, Júnior. Tem unção dentro de você, Romário. Tem você, Rebeca, Guedão. Todos aqui, Tiago, Lorena, todos aqui têm unção que está nos ossos.
Está dentro de você. Mas às vezes você acha que não está. Às vezes nós achamos. Eu passo por essas crises, gente. Pode ficar tranquilo que eu passo por elas direto. E às vezes eu penso que, nossa, cara, cadê? Olha para dentro, olha na unção, mano, olha nos seus ossos. E Davi falou, enquanto eu me calei, esses ossos, essa unção começou a sair de dentro de mim. A unção foi embora porque ele se calou e não confessou. E a gente vai perdendo o poder de Deus porque nós nos calamos. Mas no verso 5 ele fala, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, e eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Gente, Deus perdoa pecados. Deus perdoa. Deus é perdoador. Ele é bom. Deus, ele não está afim de fazer um mal para você. Deus só quer fazer o bem para você. Deus quer fazer um bem, algo bom, para que você experimente a bondade dele. Estão comigo? Ele quer fazer algo bom. Parece que Deus está fazendo maldade com a gente o tempo todo. Não é isso. Deus não está fazendo nenhum tipo de maldade com a gente. Pelo contrário, ele é tão bom que ele está refinando a nossa fé, ele está purificando o nosso interior, ele está provocando um novo nascimento, ele está regenerando o nosso espírito que era caído e agora é um espírito cheio de vida. Nosso Deus está trabalhando o tempo todo com a sua bondade. E ele é bom com você, com seus filhos. Deus é bom comigo o tempo todo. Quantos livramentos que vocês já tiveram? Lembra um pouquinho de quantas vezes Deus livrou você do laço do passarinheiro, de cair, de morrer na rua, do assaltante, do cara ruim, da pessoa. Lembra de quantas vezes Deus foi bom. Em 2009 eu sofri um acidente de moto, consolando o meu amigo Romário, que está com o braço torto, mas vai ficar com o braço bom. Amém? Em 2009 eu sofri um acidente de moto, quase que eu perdi a minha vida, eu quebrei meu pé todo. O meu pé esquerdo é todo cheio de parafusinho. É um testemunho da bondade de Deus. E eu questionei Deus, a minha fé entrou em colapso no leito do hospital. E eu falei, Deus, eu sou teu servo. E olha que nós estávamos fazendo uma conferência em Minas Gerais, e eu fui buscar um pastor no aeroporto. Peguei um carro com um amigo emprestado, deixei minha moto, depois fui lá, deixei o carro e peguei minha moto. Na hora que eu peguei minha moto voltando para casa, eu fui atropelado. Sofri um acidente gravíssimo. E no leito do hospital, sentindo dor, muita dor, várias sessões de morfina no meu corpo para poder aliviar até chegar o dia da cirurgia. E aquela dor terrível, e eu comecei a questionar. Os meus pés quase escorregaram. E eu falei, Senhor, eu sou teu servo. Primeiro você sonda, né? Tem pecado em mim, Deus? Ó Deus. E eu comecei a chorar, questionando Deus. Por que o Senhor permitiu eu passar por essa situação? Por que eu estou nesse leito desse hospital, com tanta dor no meu pé? E o Senhor começou a ministrar o meu coração, o Espírito Santo começou a me encher de coragem. E Ele falou, eu sou bom, Leonardo. Eu lembro dessas palavras como se fosse hoje. E essa semana, um fruto de devoção, no meu devocional de manhã, lendo esse salmo, eu lembrei dessa situação. Deus falando, eu sou bom, Leonardo. E eu quero compartilhar com vocês, Deus é bom. E naquele leito de hospital, o Senhor falou, eu sou bom. Tinha uma árvore, tinha uma placa de trânsito, tinha um meio-fio, tinha tudo. Você passou entre tudo e caiu lá, só machucou o pé. Você só quebrou o pé. E é uma marca que eu tenho da bondade de Deus, um pé quebrado. Quantos estão aí talvez com um pé quebrado? Com alguma coisa quebrada na vida?
lembra que talvez isso seja uma marca da bondade de Deus para você lembrar todos os dias que Ele é bom e que Ele não esquece de você por nenhum momento. Por mais que passamos por situações terríveis nessa vida. O pecado de Asaf aqui era inveja. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Ele via as coisas do presente e esquecia as coisas do futuro. Quando nós começamos a olhar só para as coisas do presente e vai se afastando do futuro, da eternidade, os nossos olhos vão enchendo de inveja. E nós vamos invejando as coisas desse mundo, que é tão passageiro. Gente, aqui está falando que é inútil a vida do ímpio. Passa como uma relva do campo, passa muito rápido. Nós temos um senso de eternidade no nosso coração. E é isso que nos motiva, vem nos motivando a acordar todos os dias pela manhã e falar, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O senso de eternidade nos provoca uma esperança que esse mundo não tem. Porque tudo é muito passageiro nessa vida. Mas quando eu olho para a eternidade, eu falo, eu sou um ser eterno. Eu estou de passagem por esse mundo, deixando uma marca, trazendo o reino de Deus para esse mundo, anunciando, preparando o caminho da volta de Jesus. Nós estamos aqui preparando o caminho, gente. E o Senhor é bom o tempo todo. Os nossos olhos estão fixos em Jesus. E Jesus é aquele que fortalece a nossa alma em tempo de trevas, de escuridão. Lembra, olha para a eternidade. Nós estamos contemplando o livro de Apocalipse esses dias no Orvalho. E nós estamos vendo as dinâmicas do céu. É surreal, gente. O que tem no céu? O que está acontecendo agora? Anjos, arcanjos, querubins, tronos, Deus sentado, todos contemplando, 24 anciãos. O céu está maravilhoso, o céu está bombando. Inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Inveja é o desejo obstinado de possuir ou gozar o que é do outro. Inveja é um sentimento de inferioridade e desgosto diante da felicidade do outro. Lembra do versículo? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Nós temos mais facilidade em chorar com os que choram que se alegrar com os que se alegram, tá? Porque se alegrar com os que se alegram se diz respeito ao outro. E ele está se alegrando e a Bíblia nos convida a se alegrar juntamente com o outro. E festejar pela vitória do outro, pelo meu irmão. O meu irmão que está conquistando, o meu irmão que está evoluindo, o meu irmão que está, progredindo, o meu irmão que está... Uau, eu estou vibrando pela conquista do meu irmão, pelo que ele veio para a vida dele, ele está melhorando, ele está sendo restaurado. Olha, Deus está prosperando meu irmão de novo. Ele está alegre e eu me alegro juntamente com ele. Agora, chorar com os que choram é um pouco mais fácil do que se alegrar, sabe? Porque chorar, você logo se coloca no lugar de dor do outro e fala assim, se isso tivesse acontecendo com meu filho ou comigo, né? Chorar com o seu Haroldo eu consigo, porque eu não quero ter câncer. E quando você vê uma situação de um outro passando, o Vitor e a Laura tiveram o drama do Beni no hospital, nós acompanhamos o drama de perto da vida do Beni, a luta pela vida dele. E nós choramos como igreja com esses irmãos, choramos, mas sabe quando você fala assim, meu irmão, se fosse o Caleb e a Isabel nesse lugar... Está entendendo o que eu estou falando? E você logo se prontifica. Mas quando é a alegria, quando é a vitória, a gente pouco se alegra com a conquista e a vitória do outro. E essa noite o Senhor quer trazer alegria.
E eu quero celebrar a vitória que você está tendo. Seja mínimo possível, mas eu quero celebrar com você. Essa casa, Comunidade Cristã Raiz, quer celebrar o mínimo. Seja o pouquinho, uma vírgulazinha de vitória na sua vida. Nós vamos bater palmas, vamos dançar com o Senhor. Declarando que o Senhor é bom o tempo todo. Tiago 3,16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. A inveja traz confusão, gente. As pessoas que têm inveja no seu coração, elas são tantã, meio doidinha. Existe um monte de gente enfermo na sua saúde mental porque é do coração carregado de inveja e não celebra com o outro, deseja o que o outro tem. É aquela vida. Gente, olha para mim, pelo amor de Deus, eu vou dar um conselho para vocês, tá? Ok? Todo mundo me olhando? Deixa eu falar para vocês uma parada. O Instagram não é a vida real. Não inveje ninguém que está naquela plataforma com aquelas fotos bonitas e cheias de camadas de beleza, de luz. Eu aplico direto o filtro, mano. Aplico mesmo. Tá embaçado? Que um brilho diferente. Eu fico lindo, maravilhoso. As manchas que eu estou carregando, o sol todo carquético aqui, cheio de mancha. Sabe o que acontece no Instagram? Não tem mancha. A mancha some. E o dente amarelo de todo mundo que fica branco como a neve? É branco como um branco reluzente. E você olha, nossa, fez um clareamento, nada, está com um dente amarelo, a mesma coisa. Aquilo é um maldito de um filtro. Você tem que ir lá mandar uma mensagem, irmão, você está escovando dente de verdade ou isso aí é o filtro? Ai, eu me divirto, Senhor, te amo. E aí rola confusão, a nossa cabeça fica confusa. A gente não consegue ter discernimento mais do que é a realidade, do que não é a realidade. E a realidade está diante de nós todos os dias, sabe? Quando o relógio toca, 5h30 da manhã, BRT, né, Tiagão? 5h30, já está andando lá na... Está acordando às 5h30, 6 horas já está marchando na Avenida das Américas. Isso é vida real, pai. E a irmã Lorena? Tá bom, não vou falar não. Que vai andando pela rua com o barrigão, segurando, pegando um ônibus. Isso é vida real. Sabe, não é os 15 passos da grávida maravilhosa que, sabe? Você fala assim, ela não sente dor? Ela não tem cansaço? Parece que ela é um ser cheio de luz, divino. E não é verdade. A verdade é a sua vida mesmo, é a nossa vida mequetrefe. E às vezes, meu irmão, você fala, que vida, Senhor. E é essa vida ordinária. Ordinária no sentido... Todos os dias, tá? Tá bom? É nesse sentido, tá? Estão comigo, né? A nossa vida ordinária... O trocadilho aí. Pega aí. Quem é inteligente, pega aí o trocadilho. Nessa vida ordinária é onde Deus manifesta a sua bondade. É onde nós interagimos com a glória de Deus. É onde Deus fala no nosso ouvido. Deus fala conosco. Deus fala, cara. Mas é tanta atividade, é tanta inveja olhando para o Instagram, por esse mundo, que eu não consigo contemplar mais a voz, porque eu saí do lugar santo. Asaf fala que a vida do ímpio, essa vida, né, falsa, é fake ou é fato?
que essa vida falsa é uma ilusão, gente. É um truque de mágica. Está vendo como que é uma mágica? É para te iludir, como se tudo fosse perfeito, como se tudo fosse maravilhoso. É uma mágica, é uma ilusão. E o livro de sabedoria que a gente falou, né? O sábio em Eclesiastes vai falar, tudo é ilusão, gente. Tudo é uma ilusão. Não se apegue às coisas dessa vida, porque uma ilusão passa rápido, é como um sopro. Hoje você está bem, amanhã está no hospital, está morrendo, tem que enterrar. A vida é um sopro, como o Ciel bem disse aqui, nós só temos essa vida para glorificar Deus na nossa limitação, nesse corpo limitado. E isso passa muito rápido. Não dá para a gente mais gastar a nossa vida preso, apegado, sabe? A picuinha, a probleminha. Não dá mais, gente. Ei, Jesus está voltando. O cenário mundial vai mudar rapidamente, tudo mudou e cada vez vai mudar mais rápido. Não fica com essa ideia que Jesus, não, tem que se cumprir não sei o quê para Jesus voltar lá. Não fica não, que as coisas estão se cumprindo. Quando você deita e dorme, já se cumpriu alguma coisa que você estava esperando. E Jesus volta, meu irmão. E nós estamos aqui, igual Asaf, perdido, olhando para a ilusão da vida desse mundo. Mas a grande alegria é o seguinte, gente, que eu quero compartilhar com você. Verso 17. O verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os faz cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com um sonho, quando alguém o acorda. Assim o Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura, gente, pelo amor de Deus, olha a origem de onde brotou a inveja do coração de Asaf. Quando o meu coração estava cheio de quê? Amargura. O meu íntimo se comoveu. Eu estava embrutecido, sem nenhum entendimento. Era como um animal diante deles. Amargura é um sentimento terrível, viu, gente? Originado a partir da sensação de tristeza contínua, angústia, rancor ou murmuração. Hebreus 12, 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Eu sinto que Deus está liberando graça, tá? Esses dias. Uma graça irresistível. Deixa a graça encher o teu coração. A minha oração esses dias, Senhor, me enche com a tua graça. Que ninguém se afaste da graça e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura contamina, tá? Uma pessoa amargurada é muito triste, porque ela sempre está mal, triste, rancorosa, cheia de ressentimentos. Na linguagem de hoje, se diria o tóxico, lembra? Se afaste de pessoas tóxicas, porque elas contaminam. O autor de Hebreus já tinha falado sobre a toxicidade das amizades, tudo. Olha aqui. E a raiz de amargura vai contaminando. E você às vezes está feliz, está bem.
Mas chega alguém amargurado, você fica mal, você fica triste. É verdade ou é mentira o que eu estou falando? Êxodo 15, nós temos uma cena poderosa sobre a amargura, que era o povo que estava saindo do Egito, celebrando, olha isso, celebrando, cantando o cântico de Moisés poderoso, que vai ser cantado na volta de Jesus. E o cântico poderoso de Moisés, Miriam dançando, eles tinham acabado de experimentar toda a bondade de Deus sobre eles, e eles começaram a murmurar e entrar num lugar onde as águas eram amargas. Aonde eles entraram no lugar, as fontes de Mara. Pessoas amargas, e aquela água era amarga. E Deus deu uma estratégia, o povo começou a murmurar, e a amargura foi entrando, contaminando todo o arraial. Moisés teve que jogar uma varinha e curou aquelas águas ficaram doces e puderam saciar a sede de todo mundo. Sabe o que eu estou lembrando desse texto com vocês? Porque nós somos fontes de água viva. De você sai água. De cada um que está aqui, sai uma água viva. De cada um que está aqui, libera a água para saciar a sede. Não seja uma Mara. Uma vez eu estava ministrando sobre essa palavra no lugar e havia uma mulher chamada Mara. E ela levantou, foi na frente chorando e falou assim: eu sou uma mulher amarga. E eu quero me arrepender essa noite. O nosso Deus é bom, gente. Não precisa ter inveja desse mundo. E eu falo isso para mim mesmo, Leonardo. Não tem inveja de ninguém, meu amigo. Não fique ludibriado com nenhum ministério, com nada. Lembra que o Senhor é bom. Dentro de você existe água. E essa água, ela produz vida. Eu quero falar para você uma coisa. O versículo 17 é o ponto alto desse salmo. Porque ele está falando, olhando, invejando, vendo, querendo viver aquela vida do mundo. Eu falo vida do mundo, é a vida do sistema desse mundo. É os valores desse mundo. É os valores que as pessoas têm um apreço e não se largam deles, sabe? E Asaf, na sua crise, na sua fé, quase escorregando os seus pés, ele chega no verso 17 e ele fala: olha isso, gente, até que entrei no santuário de Deus. Tudo isso estava acontecendo com ele, mas quando ele entrou no santuário de Deus, a perspectiva dele mudou. Os olhos dele começam a mudar e toda a escama começa a cair. O Senhor tem uma riqueza para nós, cara. Eu sou um cara rico, próspero, porque eu creio que Deus tem uma riqueza incalculável diante dele. Por mais que possamos passar por necessidade nessa vida, lembre, Deus é o dono do ouro e da prata. Deus criou todas as coisas. Deus é bom e nós vamos desfrutar de toda a sua bondade eternamente. Amém? Até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. Deixa isso inculcar na sua cabeça. Até que eu entrei. Agora sua mente entrou na eternidade, onde Deus habita. Agora a vida de Asaf começa a voltar para o lugar de origem, aonde ele foi plantado, no santuário de Deus. Sabe qual é o lugar de origem de cada um que está aqui? É o santuário de Deus, cara.
todos nós, a nossa origem foi formada no santuário de Deus. Até que eu entrei no santuário de Deus. Oh, meu Deus! Ele trocou as coisas visíveis pelas coisas invisíveis. Quando você entra no santuário de Deus, você troca tudo aquilo que é visível pelaquilo que é invisível. E o invisível faz sentido para você. Ele modela a sua vida e você começa a viver pelaquilo que seus olhos não veem. A fé, meu irmão. Senhor, vem nos curar essa noite. Cura a nossa fé, Senhor. Eu me coloco aqui, Senhor, nesse altar falando, cura a minha fé essa noite, Senhor. Eu entrei na presença do Senhor, eu entrei no santuário. Hoje eu entrei no santuário. E a minha perspectiva de tudo que estava ruim mudou hoje. Mudou hoje, Júnior. Mudou, sabe por quê? Porque eu vi a bondade de Deus aqui conosco, meu irmão. Deus é bom com você. Deus é bom conosco. Deus é bom com a sua família. Deus é bom com cada um que está aqui. Entra no santuário e você vai ver a beleza. Entra no santuário e você vai contemplar a beleza, a santidade, a alegria, cara, da vida eterna. Nós somos eternos para glorificar Deus eternamente. Assim é o propósito com qual nós viemos esse mundo. Uma visão mais ampla da eternidade muda o seu juízo, queridão. Amplia a visão da eternidade.